Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Emília Basile. A Emília era conhecida por ser uma excelente cozinheira, e muitas pessoas ficavam espantadas com a força que a mesma tinha ao carregar e cortar as carnes. Emília era casada e tinha 3 filhas, porém, algumas circunstâncias fizeram com que a mesma chegasse à conclusão de que precisaria ter um relacionamento extraconjugal. O motivo para isso vocês verão no decorrer do caso. Porém, com o passar do tempo, ela começou a perder a paciência e a enjoar do amante, e decidiu que ele precisava desaparecer, e para isso, ela usou a sua experiência como cozinheira, e pensou que a melhor forma de fazê-lo desaparecer era servindo o homem como alimento para os seus clientes fiéis. E quando foi presa, a própria Emília contou detalhes de como tudo aconteceu, conforme o que será relatado no caso de hoje. Só uma observação. Eu não consegui encontrar fotos reais de todos os envolvidos no caso, apenas fotos reais da Emília, que são fotos bem antigas, por sinal. Mas eu tentarei pegar algumas imagens ilustrativas e algumas imagens do documentário também. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. Emília nasceu no Líbano em 1911. Viveu lá por 29 anos. Ela se mudou para a Argentina na década de 40. Emília chegou à capital, Buenos Aires, em um navio cargueiro. Assim que chegou em terra, logo se estabeleceu em uma pensão perto do porto. Carregava consigo o endereço de vários libaneses que viviam na Argentina, mas jamais os procurou, até porque não os conhecia e não teve a necessidade de procurar conterrâneos para eventual ajuda, pois, aos poucos, formou uma amizade com a dona da pensão, cujo nome era Dora Ramos. Foi Dora quem lhe ensinou as primeiras palavras em espanhol. Com o pouco dinheiro que trouxe do Líbano, ela pagava pela moradia, mas logo passou a trocar moradia por serviço. Ela ajudava na limpeza da pensão, mas sobretudo na cozinha. Mas não fazia isso porque se afeiçoava a Dora, era simplesmente uma questão de necessidade. Ela precisava conquistar a confiança da dona da pensão para poder sobreviver nesse país cuja língua e costumes ainda eram muito estranhos para ela. Dora, a dona da pensão, era uma mulher acostumada a receber imigrantes. Ela sempre oferecia refeições a eles que pediam por pratos de sua terra. Desse modo, a comida libanesa entrou para o cardápio da casa e se destacou, atraindo muitos clientes. A comida libanesa acabou por se tornar a favorita da pensão. Todos gostavam do tempero e da maneira que Emília preparava a comida. Como cozinheira, ela conseguiu se sentir aceita pela primeira vez na vida. Mas, mesmo assim, Emília não ficou estagnada naquele emprego que lhe rendia pouco financeiramente falando. Foi assim que logo conseguiu uma boa colocação em um frigorífico. Disseram-lhe que era trabalho pesado, específico para o sexo masculino, mas eles a colocariam à prova como um gesto de amizade para com a dona da pensão, que já os havia alertado sobre a excepcional força física da libanesa. A amizade entre Emília e Dora rendeu frutos, tanto que Dora a indicou para esse trabalho, abdicando da ajuda que Emília lhe dava na pensão. O frigorífico em questão era localizado no bairro de Barracas, um local que ficou conhecido pelas construções bastante rudimentares que lá se instalaram no século XVIII, utilizadas para armazenar couro e carnes salgadas. Foi trabalhando lá que Emília encontrou o seu primeiro amante local, um espanhol que fazia a mesma coisa que ela, cortava carcaças de porco e boi em pedaços. Porém, esse espanhol era casado, e Emília sabia disso. Quando Dora descobriu, de imediato repreendeu Emília por ter escolhido um homem com quem ela não teria chances de casamento. Emília nem se deu ao trabalho de discutir o assunto e apenas disse que iria continuar com ele, e encerrou a conversa. Durante 10 anos, Emília morou na pensão de Dora, sempre cozinhando empanadas e ensopados árabes, e seguiu trabalhando no frigorífico também.
Sabe-se, porém, que um dia, num bar em Constitución, ela conheceu Felipe Coronel Rueda, um peruano 13 anos mais novo que ela. Foi ele quem se aproximou de Emília, pois já a tinha visto no frigorífico. O peruano era comprador de um restaurante no centro da cidade, e toda vez que ia comprar carne, ficava espantado ao ver aquela mulher baixinha e forte, cortando carne sem levantar os olhos da tábua. Emília não ficou propriamente interessada em Felipe, mas não gostava da ideia de ficar sozinha. Ele, por outro lado, se apaixonou por ela. Alguns meses após o início do relacionamento, eles se casaram e se mudaram para uma casa, onde montaram um restaurante chamado Yamili. Num documentário que foi feito sobre o caso, o restaurante se chama Dona Emília. Eles moravam nos fundos da casa e, como vizinho ao lado, no mesmo terreno da propriedade, morava um italiano, o José Petriella, um homem solteiro que estava passando por problemas financeiros. José também era imigrante e encontrou na Argentina um lugar para ganhar a vida. Ele veio da Itália e ganhava a vida como encanador. Chegou a ganhar bem e adquiriu algumas propriedades e, além disso, também ajudou enviando dinheiro a seus outros irmãos para que pudessem vir para Buenos Aires. Na verdade, ele era o proprietário anterior do imóvel que Emília havia se mudado, mas, devido à má gestão do seu dinheiro, acabou por vendê-lo para o casal. O peruano pagou uma parte à vista e prometeu entregar o restante em pequenas parcelas. Em troca de concordar em adiar o pagamento integral, o italiano falou que viveria no último dos quartos da propriedade, até que a dívida fosse integralmente quitada. Esse cômodo era um lugar escuro e inóspito, que antes servia como um depósito. Curiosamente, o italiano José parecia extremamente feliz em morar ali. Ele saía o menos possível, apenas para cumprir as suas tarefas de encanador, e sempre tentava terminar os seus afazeres o mais rápido possível para poder voltar para casa. Somando a isso, parece que José mantinha uma admiração secreta por Emília. Ele admirava o quanto ela era uma mulher trabalhadora e forte, e que trabalhava duro para ajudar o seu marido com as despesas de casa. Pouco tempo depois do casamento, Emília deu à luz a uma menina, a qual deram o nome de Florinda Esperanza. A partir daí, seguiram-se mais 2 filhas, Rosa Isabel e Mira Emília. Após o nascimento de Mira, o marido da Emília disse que queria continuar tendo filhos até que viesse um menino, mas Emília se recusou, pois já estava cansada com todos os afazeres e também não se achava tão jovem para continuar tendo filhos. A vida mantinha o seu curso, com Emília cozinhando no restaurante Yamili, limpando a casa, cuidando das filhas, muito embora sem demonstrar o menor sinal de carinho materno, e também sem demonstrar qualquer gesto de carinho em relação ao marido. A verdade é que, apesar de apaixonado por Emília e por suas 3 filhas, o marido da Emília não estava conseguindo pagar todas as contas. O restaurante não prosperava como ele esperava. Ele não conseguia fazer com que o negócio se autossustentasse. Esses problemas financeiros impediram que Felipe pagasse as parcelas da casa que ele ainda devia para José. E com isso, a Emília, que já havia percebido que o homem a admirava e que a observava enquanto a mesma trabalhava no restaurante, decidiu se aproximar de José e os dois começaram a ter um caso. O relacionamento começou da seguinte forma, tudo planejado por Emília. Ela bateu na porta dele de madrugada. Alarmado, José abriu pensando que alguém de sua família havia morrido e que vinham lhe dar a notícia, mas encontrou Emília, vestida e com um avental nas mãos, que perguntou se podia entrar porque não conseguia dormir. Dizendo que seu marido teve que visitar um irmão doente e que não retornaria até o dia seguinte, ela entrou no quarto dele. A ligação entre os dois foi rapidamente estabelecida. Era uma ligação sexual entre uma libanesa casada, na casa dos 60 anos, e um italiano 4 anos mais velho, mas solteiro. Com isso, José parou de cobrar Felipe das parcelas que ele lhe devia. Sempre que seu marido dizia que não teria o dinheiro para acertar as parcelas, Emília lhe dizia de maneira rude que iria conversar com Felipe e lhe pedir desculpas por mais um atraso. Como já dito, quando se tornaram amantes, Emília já estava próxima de seus 60 anos. Tinha cabelos grisalhos e finos, tinha costume de prendê-los em um coque na nuca e usava vestido tipo bata, com botões frontais. Ela sofria de varizes e inchaço crônico nos tornozelos. José sempre se mostrou muito interessado e animado com esse relacionamento que estava mantendo com Emília. Para Emília, o relacionamento significou várias conquistas. Além de não cobrar os valores das parcelas em atraso, o italiano emprestava mais dinheiro a ela. Mas logo as coisas começariam a mudar.
Emília não tinha paciência para suportar situações que lhe causassem qualquer tipo de incômodo. Com o passar dos dias, o homem que morava no quarto dos fundos de sua casa passou de amante à condição de incômodo. A princípio ficou muito claro que eles se veriam sempre que ela viesse à noite e bater na porta dele, com 2 batidas fracas, uma vez que o marido estivesse dormindo. Isso acontecia uma vez por semana. Mas depois de um mês, José começou a reclamar. Ele disse que queria vê-la mais vezes porque estava apaixonado. Ela se recusou, mas ele insistia e ela ficava cada vez mais sem paciência. E tudo isso começou a perturbá-la. Uma vez, José foi até um pátio interno da casa que tinha uma janela que dava para a cozinha do restaurante e bateu. Quando ela olhou para ele, ele fez gestos frenéticos para mostrar que queria vê-la. Como ela fingiu ignorá-lo, ele bateu com mais força. Nesse momento, Emília o odiou como nunca, mas logo pensou que precisaria manter aquilo, pois devia dinheiro para aquele homem. O relacionamento, no entanto, durou mais alguns meses. Emília, não por pena, mas para pedir um dinheiro extra, continuou a visitar José e aumentou a frequência de 1 para 2 vezes por semana. Se pudesse, incluía uma 3ª visita adicional. Emília não estava feliz de ter o José insistindo para vê-la e também não aguentava mais ver o seu marido reclamando que o dinheiro não era suficiente, e a paciência com os 2 homens ia diminuindo a cada dia. Nem o marido e nem as filhas dela desconfiavam do caso que ela tinha com o inquilino, mas se ela tivesse que escolher entre ficar com a família ou com o amante, ela preferia a família. Uma tarde, José notou em Emília todos os sintomas que já conhecia de suas experiências passadas com outras mulheres. Ela pretendia abandoná-lo. Ela lançou-lhe um olhar torto e explicou que naquele momento não poderia ficar para lhe fazer companhia e que no dia seguinte teria muito trabalho. E no outro iria às compras, e que à noite teria que ficar com o marido, pois ele já estava desconfiando dela. Notava-se que eram apenas desculpas. Sem querer enxergar o que estava para acontecer, José resistiu por alguns dias. Mas, depois de 1 semana, ele não aguentou mais e partiu para a cobrança. Ele insistiu tanto em bater nas vidraças da cozinha que fez com que Emília fosse imediatamente para o quarto dos fundos. E ali, pela primeira vez, ele ordenou que ela prosseguisse com o relacionamento sob a ameaça de voltar a cobrar do marido o dinheiro que ele lhe devia. E além disso, ele ameaçou contar ao marido dela sobre todo o tempo em que ela mantinha aquele relacionamento amoroso com ele. Ela lhe disse que estava ocupada, mas que iria ao seu quarto ao amanhecer. Ao voltar para a cozinha, enquanto cortava, temperava e recheava a carne, pensava nas alternativas que tinha para sair daquela enrascada. Estava claro que ela não tinha a intenção de perder a família que conseguira reunir, e também não se deixaria chantagear pelo amante. Então, só lhe restava uma alternativa, e a decisão era a de acabar com a vida de José. Essa decisão se mostrou irreversível. Naquela noite, Emília decidiu dormir e não quis ir ao encontro daquele homem, mas não contava que o homem, angustiado com a espera, fosse bater na janela de seu quarto, no meio da noite. Ela imediatamente ouviu o chamado, 2 batidas fracas. Olhou para o marido deitado, ocupando o lado esquerdo da cama. Ele ainda estava dormindo e não ouviu as batidas na janela. Dando um pulo da cama, calçou os chinelos, colocou os óculos e procurou uma corda de nylon que guardava no armário. Com muita má vontade, foi até o quarto do italiano José. Ela sabia que, se não fosse, ele acordaria o marido dela e lhe contaria tudo, mas também sabia que, se cedesse, teria que se submeter às condições que ele lhe impunha. Nunca se saberá se ela decidiu enforcar José na noite em que ele bateu em sua janela pela última vez, ou se ela já havia decidido fazê-lo na noite anterior, quando ele ameaçou contar a história ao marido. O certo é que, quando procurou e encontrou a corda, o destino de José já havia sido selado. Ela foi para a sala dos fundos e entrou pela porta entreaberta. Aproximou-se de José, que estendeu os seus braços para recebê-la e, com um abraço em volta de seu pescoço, o estrangulou com a corda de nylon. O homem ofereceu alguma resistência, mas não foi suficiente. Lembrando aqui o quanto essa mulher era forte, e Emília, com o olhar fixo no pescoço de seu amante, como fazia com as carcaças que cortava no frigorífico, o seu antigo emprego, o matou imediatamente. Quando teve certeza de que ele estava sem vida, colocou o corpo debaixo da cama e voltou para o quarto. Era 24 de março de 1973 e Emília voltou a deitar-se na cama ao lado do marido.
No dia seguinte, Emília acordou fazendo cálculos. Um problema foi resolvido. José nunca contaria nada ao marido e, melhor ainda, a dívida da casa estava quitada, sem que mais ninguém pudesse cobrar o casal. A outra questão era mais complicada de resolver. O cadáver tinha que ser descartado. Ficou claro que ela não poderia arrastá-lo para fora de casa, certamente alguém haveria, mas se não pudesse sair com o corpo, ele teria que ser mantido ali. Mas também essa solução não serviria, pois em pouco tempo, mesmo que ela conseguisse escondê-lo em algum lugar da casa, o cheiro dos restos mortais seria impossível de passar despercebido. Ele também não poderia ser enterrado, pois eles não tinham um jardim. Então, ela apelou para sua experiência, e a sua experiência remontava a 2 lugares, o frigorífico e a cozinha. O gado pesava muito, mas não tanto se fosse cortado em pedaços, e a carne conservava-se melhor se estivesse cozida, e além disso, aquela carne precisava desaparecer de alguma forma, e ela desapareceria se fosse consumida por alguém. Estava tudo resolvido. José tinha que ser cortado em pedaços e depois cozido. Ela pretendia cozinhá-lo e vender como alimento para os seus clientes. Logo, a sua família também se alimentaria daquela carne. Mas ela tinha que ter certeza de que ninguém iria perceber qualquer gosto diferente. Então, ela teria o cuidado, sim, de experimentá-lo para ter certeza de que o sabor não ficaria estranho antes de oferecê-lo a todos. E dessa forma, ele desapareceria. Esse era o plano dela. No dia seguinte, como o marido estaria em La Plata para resolver problemas burocráticos do restaurante e as filhas estariam fora de casa a trabalho durante o dia como de costume, ela pretendia iniciar o processo de destrinchar a carne do ex-amante. Antes, porém, ela foi surpreendida com um visitante inesperado. Era o irmão de José, que parou na porta do restaurante, pedindo para ver o irmão, que não via há 2 dias. Claro que ela o dispensou rapidamente, dando uma desculpa qualquer, e às 10 horas da manhã, de 25 de março, Emília foi ao quarto de José com 2 facas de cozinha que acabara de afiar com uma pedra. Ela tirou todas as roupas do seu ex-amante e quando ele estava completamente nu, ela o cortou em pedaços. Vasculhou as articulações, separou braços, pernas e cabeça e apenas tentou se concentrar em fazer as coisas direito, como se estivesse trabalhando. E uma vez terminado, passou a cortar braços e pernas em mais pedaços. Eram as peças mais indicadas para consumo. O tronco e a cabeça, é claro, não podiam ser usados. Não se encaixavam nas receitas que ela conhecia. Assim, ela carregou o seu ex-amante em uma bacia, pedaço por pedaço, para a cozinha. Encontrou as panelas maiores e cozinhou alguns cortes em algumas assadeiras, não sem antes temperar tudo muito bem. A carne humana provavelmente tinha um gosto diferente, e o tempero certo era fundamental para que ninguém suspeitasse de nada. Com a carne cozida, ela fez um ensopado e empanadas árabes. Preparou um rosbife, uma salada recheada com maionese e ovo cozido picado, tipo salpicão, e quando tudo ficou pronto, voltou ao quarto do italiano e enfiou o torso em uma caixa de maçãs, que levou para a rua com certa dificuldade. Acima do torso, havia colocado cascas de frutas e jornais velhos, na certeza de que, no máximo, no dia seguinte, o caminhão do lixo levaria a caixa. Quanto à cabeça, deixaria ferver até decidir o que fazer com ela. Por alguma razão, ela não queria jogá-la fora como lixo. Pensou talvez que a cabeça seria facilmente reconhecível. Naquela noite, talvez por um gesto indireto de carinho tardio, Emília preparou um macarrão, que surpreendeu a família, acostumada a comer carne em todas as refeições. 3 dias depois, um vizinho começou uma conversa com Rosa Isabel, a filha do meio da Emília. Ele apontou para ela um caixote de maçã cheio de lixo que exalava um cheiro de podre horrível e sugeriu chamar a polícia. Rosa Isabel, na época com 17 anos, fez a ligação para as autoridades. Quando a polícia chegou, eles encontraram o torso do José Petrella. Emília não tinha levado em conta um detalhe muito importante. Os coletores de lixo nunca levantam um pacote que pesa muito. E por essa razão, o torso de José ficara no local onde ela o jogou por 3 dias. Os policiais saíram com o torso, mas uma vez na delegacia, um agente relembrou uma denúncia de um homem cujo irmão havia desaparecido sem deixar rastros. Ele foi buscar os papéis. O homem em questão, aquele que havia desaparecido de sua casa, morava no mesmo quarteirão onde o torso foi encontrado. Precisamente el cajón donde aparecieran aquellos restos
que dieron lugar a toda clase de suposiciones, pero que pocas horas más tarde se conocía habían sido empleados para tratar de ocultar vanamente uno de los crímenes que más expectación pública suscitaron en los últimos tiempos. Eles foram lá, revistaram a casa ao lado da dos Rueda e nada encontraram. Depois, foram para a casa de Emília. Eles revistaram os quartos, os banheiros, a sala de estar, até que na cozinha, a primeira coisa que viram foi um pacote redondo com uma bola, embrulhado em um papel pardo. Um dos policiais o abriu e imediatamente o jogou sobre o balcão, fazendo um gesto de surpresa. Era a cabeça, e já estava fervida. Quanto às empanadas e ao salpicão, quase não sobrou nada. Os clientes do restaurante haviam comido uma boa porção. Emília foi levada para a delegacia. A primeira coisa que fez foi negar tudo. Mas, quando as evidências a confrontaram, ela contou cada movimento em detalhes, conforme tudo que já foi contado neste caso anteriormente. E mais, disse que não se arrependia de nada. Ela simplesmente declarou: "Meu marido e minhas filhas não tiveram nada a ver com isso. Eles não sabiam de nada. Fiz tudo sozinha. Fiz e faria de novo 1000 vezes." Mesmo na frente dos policiais, ela nunca demonstrou remorso pelo que fez. Não chorou ou tentou se vitimizar de alguma forma para tentar explicar os seus atos. Seu advogado a orientou para que ela alegasse legítima defesa, com o objetivo de atenuar sua sentença, a qual ela obedeceu. Em uma nova versão dos acontecimentos, ela explicou que era o seu amante que queria estrangulá-la com uma corda de nylon e que ela conseguiu arrancá-la de suas mãos e enforcá-lo. A promotoria pediu 16 anos para Emília e o juiz de sentença, Salvador Maria Lavergne, aceitou. Mas um novo advogado entrou no processo e pediu a anulação da decisão. No final de algumas idas e vindas, ela foi condenada a 10 anos de prisão por assassinato simples. Em novembro de 1979, 6 anos após o crime, tendo cumprido 2/3 de sua sentença, Emília Basile foi libertada em liberdade condicional. Um dos policiais, que a acompanhou até a saída do presídio, perguntou se ela tinha para onde ir. Ela usou a sua franqueza e frieza habitual para responder: "Você se importa? Eu também não." Vizinhos contaram que a mulher passou pelo restaurante, que não existia mais, e ficou olhando a casa por alguns minutos. Daquele momento em diante, o seu rastro se perdeu completamente. Algumas fontes dizem que a família dela continuou a sua vida normalmente. Outras já dizem que as filhas dela ficaram perturbadas com tudo o que aconteceu e por isso tiveram alguns problemas psicológicos, e que seu esposo se entregou para o vício do álcool. Mas não tem como afirmar com certeza sobre qual foi o destino da família dela. Tampouco o destino da própria Emília Basile, mas por muito tempo ela ficou conhecida pelos moradores dali como uma das mulheres mais perigosas que já viveu naquele lugar. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui e então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!